Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui a aula. Quem chegou na hora chegou, né? Vamos começar. Sejam, em primeiro lugar, muito bem-vindas, tá? Essa vai ser uma das aulas mais importantes que eu já dei, onde vocês vão sair do zero para a prescrição completa, tá? Só para confirmar, tá todo mundo me ouvindo? Se não tiver, vocês me avisam aqui no chat, tá bom? E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que ninguém mostra, tá? E que ninguém me mostrou quando eu iniciei minha carreira. E, na verdade, eu não entrei na estética por acaso. Eu comecei tentando resolver exatamente meus próprios problemas de pele. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, morava em Brasília, e no meio dessa gestação, mudei para Vinhedo. Até aqui tudo ok, só que nós tivemos uma super mudança de clima, né? Brasília é uma cidade onde é um clima muito quente, né? Aqui em Vinhedo, São Paulo, a gente já tem todas as estações do ano, então eu senti muito essa diferença, de mudança de cidade. Minha pele ficava muito sensibilizada. E eu lembro até na época que eu comprei um hidratante da Avon, que quando eu era adolescente eu usava, porque eu sempre tive a pele muito seca, e nada resolveu. Aliás, nada resolvia. A sensibilidade só aumentava e não conseguia fazer nada. E era desesperador, eu não via nenhum produto que eu pudesse usar, ainda mais naquele momento como gestante. Então, fomos de cuidados paliativos aí até o final da gestação. E eu só consegui fazer um tratamento de verdade depois que o Gui nasceu. E foi nesse momento que, inclusive, eu estava em transição de carreira, porque voltei de lá, então não estava trabalhando, e comecei a repensar sobre tudo que eu gostava, o que fazia sentido para mim. Mas, gente, a resposta veio muito mais rápido do que eu imaginava, porque eu sempre amei cuidar da pele, era o que eu sempre gostei. Inclusive, nesse período que eu estava em Brasília, eu fiz vários cursos de automaquiagem, porque eu gostava de cuidar, né? E quando eu era criança, eu gostava tanto dessa parte, gente, que eu maquiava todas as bonecas. Minha irmã adorava, só que não, né? Ela detestava porque eu maquiava as bonecas com caneta, canetinha, e depois não saía, ela só faltava me matar, né? E eu percebi que tudo isso daí, toda essa minha necessidade de cuidado, de manter, digamos, intacto, né, a pele, eu tinha deixado para lá, né? A gente vai passando as fases, começa a viver no automático, e quando você vê, tudo passou e você não consegue resgatar para onde que foi aquele desejo que você tinha, enfim. E a farmácia começou comigo muito antes de eu entrar para a farmácia, para a graduação de farmácia em si. Então, quando eu fiz 18 anos, surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar no setor magistral e como atendente. E lá eu comecei, naquela época eu estava estudando para vestibular, tinha feito não, prestado, né, para biomedicina, administração, psicologia. Uma coisa eu sabia que seria mais para a área das biológicas, mas não sabia o que que eu queria. E entrar no setor magistral foi super importante, porque isso me guiou, né? Me mostrou, poxa, a farmácia parece ser legal, acho que é isso que eu vou fazer. E depois que eu comecei a faculdade, eu passei por todas as áreas dentro da farmácia, e a farmácia que eu trabalhei na época, né? Era uma farmácia muito grande, chama Laboratório Buenos Aires, tá, gente? Ela é aqui em São Paulo, hoje tá, acho que com mais de 80 anos, enfim. Então, passei por todas as etapas: atendimento, pesagem, encapsulação, controle de qualidade, desenvolvimento e marketing farmacêutico. Olha só, naquela época, quando eu estava ainda na graduação, eu já ensinava profissionais. Naquela época eram só profissionais médicos, né? Que era o maior foco. E eu ensinava esses profissionais a prescrever, porque eles já têm dúvida desde aquela época. De quanto? 20, mais de 20 anos atrás, o pessoal já tinha dúvidas sobre como prescrever, tá? Porque se fosse fácil, eu não estava aqui falando para vocês, não tinha tanta gente falando sobre isso e não tinha tanta gente com dúvida. E aí foram 15 anos mergulhada no setor magistral.
entendendo sobre cada ativo, cada textura de base, entendendo a reação química entre as bases e os ativos, né? Para mim, que não tinha experiência nenhuma, chegar ali numa bancada, ver que só de mudar o pH a fórmula virou água. Nossa, mas como é que a gente conserta isso daqui? Não dá para pôr maisena, né? O que que a gente vai fazer para melhorar a textura daquela fórmula? E sem que ela fique pegajosa, porque é fácil consertar uma fórmula quando ela perde a sua estabilidade. Só que a gente tem os ativos certos, né? Os produtos adjuvantes certos, porque senão a gente vai fazer com que aquela fórmula pareça uma cola. E isso era um problema muito grande naquela época, para as bases, né? O setor magistral próprio fazia suas próprias bases, né? Cada farmácia fazia, então não tinha uma uniformidade. Hoje a gente tem muitos fornecedores que fazem as bases e as farmácias compram, né? O que também era complexo para a farmácia hoje fazer e ter que ficar mandando amostra para análise, ver estabilidade. Então é muito mais fácil para eles comprarem. E de certa forma, para nós, consumidores e prescritores, é excelente, porque a gente tem um padrão. Eu sei que quando eu estou prescrevendo a Second Skin é uma base X do fornecedor Biotech, eu sei qual é a textura dela, eu sei que ela pode ser indicada para todos os tipos de pele. É diferente de eu simplesmente prescrever um creme gel, vai depender de qual base que essa farmácia está usando como base para creme gel. É ela que faz, é ela que compra, de qual fornecedor. Então, isso traz uma uniformização para a prescrição. E mais para frente eu vou falar para vocês, porque a base é essencial, é a base do produto, é o corpo daquela forma, né? E foi aí que eu me deparei com uma grande questão. Eu sabia o que tinha dentro de um frasco de cosmético, mas tinha dúvida de como aplicar ele no contexto clínico, né? Eu precisava fazer essa conexão. E eu não sabia o que fazer. E comecei a pesquisar, e vi que eu tinha a possibilidade de fazer habilitação para farmacêutica esteta, né? Fazer a pós-graduação. E depois que eu entrei na pós, gente, eu nunca mais parei. Aí sim eu entendi que a estética virou o meu propósito, tá? E conforme o tempo foi passando, algumas colegas que já sabiam que eu já tinha todo esse histórico, toda essa bagagem com cosméticos, me perguntavam: ai, amiga, me ajuda a elaborar uma fórmula. Eu tô com uma paciente que é uma pele com acne, mas eu não queria fazer um peeling antes. Como que eu posso preparar essa pele, né? Ou se não era paciente com pele com melasma. Nossa, essa minha paciente já usou tanto produto, eu não sei nem o que prescrever para ela. Não sei qual que é a diferença por exemplo, vamos dar um exemplo, tá, gente? Do nível e do Eucerin, qual que é a diferença deles? Será que eles têm os mesmos ativos? Será que não tem? Não tenho ideia. Você não pode me criar uma forma para eu passar para essa paciente? E foi aí que eu percebi que nós temos um oceano de profissionais inseguros. Eu disse para vocês que lá atrás eu já ensinava médicos a prescrever skincare e que não sabiam prescrever nada, tá? Até a indústria de 20 anos para cá, cresceu muito na parte dos cosméticos, porque eles faziam muito arroz com feijão dentro da parte da dermatologia. E eles começaram a ver que a farmácia de manipulação estava crescendo muito, trazendo produtos diferenciais, e foi aí que eles começaram a investir bastante, tá bom? E aí eu decidi, né, com todas essas questões das minhas amigas perguntando como que elas faziam para criar fórmula, eu decidi criar o Fórmulas na Estética, para eu poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Mas comecei até sem pretensão, mas com propósito. Eu sabia que era difícil, que falar sobre pH, sobre base cosmética, para mim era muito fácil, mas é difícil. Difícil para quem não atuou lá no setor magistral, quem não viu no tete a tete, né? Não só até no setor magistral, mas quem não trabalhou ali com desenvolvimento de fórmulas, não conhece a textura de cada tipo. Quando a gente fala em cera, né, a gente lembra que ela é uma escaminha que a gente vai colocar ali para aquecer, ela vai derreter, né? E aí a gente vai incorporar outros ativos, a gente muitas vezes tem que esperar esfriar, enfim. Aí são várias etapas de preparo. Então, todo esse conceito, toda essa experiência, só vai ter quem passou por aquilo. E é difícil, também nem todo mundo vai ter essa oportunidade. E hoje ver meu perfil aí crescendo com quase 50 mil pessoas, gente, é a prova de que a estética era o caminho certo.
tá? E é por isso que eu tô hoje aqui, para mostrar para vocês que esse caminho mudou a minha história e pode mudar de vocês também. Então, hoje vamos falar sobre como criar essa prescrição personalizada de sucesso para que você se torne uma referência em skincare, sem depender de produtos caros, equipamentos, né? Quando a gente começa na estética, a gente acha que a gente precisa comprar laser, as canetinhas de microagulhamento são de grande ajuda, mas você acha que vai ter que ficar dependendo de laser day, Lavian day, dia de todos os days, né? De ultrassom, de botox, que é só isso que vai dar retorno, que você precisa aprender a fazer preenchimento, porque é só isso que o pessoal procura. E muito pelo contrário, hoje a gente está vendo uma tendência ainda mais para a naturalidade. Então, quando a gente pensa em rejuvenescimento e manutenção da pele para a questão de naturalidade, o skincare é o essencial. E não adianta você fazer um lavian, um microagulhamento, se essa pele não estiver pronta para isso, tá bom? Então, se prepara que hoje a gente vai mergulhar aí no que realmente importa. E, gente, depois de tudo que eu vivi com a minha pele, eu passava de tudo, tudo, menos o produto certo. Até as manchas estavam aparecendo e eu não sabia o que fazer primeiro. E aí eu percebi que era uma coisa muito simples, tá? Mas que mudou tudo. O que eu precisava era reparar a pele, não era clarear, rejuvenescer, né? Eu precisava reparar, não era da vitamina C que eu precisava, não era ela que estava faltando, não era o protetor solar mais caro que tinha no mercado, e nem o ativo mais milagroso e novo que tinha saído. Era a etapa de hidratação, reconstrução e equilíbrio. Eu falo muito disso aqui no meu perfil, gente. Eu falo muito para todas as minhas alunas. Primeiro, hidrata a pele. E esse foi o meu primeiro insight, tá? E foi o meu ponto de partida para criar a minha metodologia, que é o meu método hack, que é o coração de tudo que eu faço hoje, tá? Ele nasceu dessa prática, da experiência clínica e dessa necessidade de organizar o raciocínio. Quando que eu vou poder usar cada tipo de ativo, respeitar o tempo de renovação celular? Hoje a gente usa tantos ativos que promovem aceleramento da renovação celular e a gente esquece de respeitar, né? Um grande problema de se usar aí o Vitacid, que está super bombando há tanto tempo, a longo prazo é que a gente usa ele, não repara a pele da forma correta e a camada córnea está sempre fina, tá? Então você vai olhar, aquela pele está super fina, ela não tem tempo de se recuperar. E isso não é bom a longo prazo. O Vitacid é eficaz? É, mas a gente precisa saber como usar, para que pele usar, para que estado cutâneo a gente vai indicar e por quanto tempo, tá? Então, dentro do hack, a gente vai começar primeiro reparando essa barreira cutânea, porque sem barreira íntegra nada vai funcionar. Primeiro, a gente vai devolver o equilíbrio, a função, hidratação, fazer o controle de água dentro da pele, para depois a gente começar a tratar. Na fase A, que é a fase de associação, a gente vai começar a fazer algumas combinações que eu chamo de inteligentes, tá? Então, vamos procurar ativos que vão mimetizar a ação da nossa pele. Hoje a gente tem diversos tipos de peptídeo que atuam em diversas etapas de renovação, de clareamento da nossa pele, tá? E aí, na etapa de clareamento, a gente vai fazer um clareamento estratégico, tá? Aí a gente pode utilizar alguns ativos mais agressivos, mas a gente conseguiu passar pelas duas etapas seguintes. E se no clarear ali a gente começou a utilizar algum produto que é um pouco mais agressivo e essa pele voltou a sensibilizar, a descamar, a gente volta para o R, tá? Volta para o R, repara novamente, vamos pensar em outro clareamento estratégico. Aquele ativo ainda foi muito agressivo, ou talvez a gente tenha que fazer o processo de reparação por mais tempo, tá? Eu tenho aluna que já fez reparação em pele com acne grau 3 durante 3 meses, para depois começar a fazer um tratamento. Então, tudo depende da história de pele, tá? A pele responde quando você vai respeitar a sua ordem de prioridade.
E aí vem nessa questão que eu estava falando. Sabe por que que esse método funciona? Porque eu comecei a escutar a pele da minha paciente. Eu comecei a entender a história dela. Por que que ela tá com aquela mancha? Né? Porque uma mancha aparece e ela não vai mostrar assim para mim, olha, eu estou aqui desde tanto tempo. Você tem que escutar. Então, até algumas pessoas me indagam, nossa, mas como é que dá certo consulta online, né, para prescrever skincare? Porque eu estou entendendo muito mais a história da minha paciente do que vendo uma foto. Você vê uma foto ou vê a paciente no tete a tete, não vai garantir um resultado eficaz. Se você não fizer uma boa anamnese e entender como que aquela mancha apareceu, como eu disse para vocês, eu tratei um tempo lá atrás a minha pele de forma inadequada. Eu utilizava durante esse período da gestação pomada de assadura, tá? Que era o que segurava na minha pele. Era horrível, ficava com aquele reboco, aí depois passava base, mas eu não sabia o que fazer, gente. Então, como que aconteceu depois as manchinhas que apareceram, né? Então, você tem que fazer essa conexão. Eu tive uma gestação e uma pele má cuidada. Então, eu vou ter manchas. Então, a gente já sabe que é algo mais pontual. A parte dos hormônios já se regularizaram, né? E adequando ao produto certo, tudo tende a se resolver. Agora não. A gente precisa saber qual que é o produto que aquela paciente está usando. De repente é só tirar aquele pininho, aquele produto que a pele vai melhorar, tá? Então, antes de prescrever, eu quero e preciso entender como que essa pele chegou até aqui, quais produtos que ela usou, como era o estilo de vida dessa pessoa, tá? Sem isso, qualquer forma vai virar tentativa ou erro. A chance de dar ruim é muito grande, né? Ela se expunha muito ao sol, poxa, então talvez por isso que ela tá com melasma, agora ela mudou, ela não é mais assim. Usou Vitacid de repente aí por tantos anos, agora que ela parou, o melasma dela voltou, entendeu? A gente precisa entender qual que está sendo a lógica, a história dessa pele. E essa primeira fase da hack é a mais negligenciada e é a super importante, a mais importante, né? Se a barreira cutânea está comprometida, nada vai penetrar, tá? Então, por exemplo, nessa fase a gente pode utilizar ativos super fáceis de encontrar em qualquer tipo de farmácia, que aliás às vezes pode ser uma queixa da sua paciente, ah, eu não acho farmácia que tenha esses ativos que você prescreveu. Se vocês olharem bem nas sugestões de fórmula, eu evito um pouco de trazer ativos tão novos, porque é difícil de encontrar, gente. Tem uma gama de ativos muito grande no mercado. Então, não adianta a gente ver hoje na feira, olha, agora eles trouxeram um ativo X, por exemplo, em julho, né, que eu fui na Consulfarma, o retinal já tinha sido lançado lá. Mas agora a gente está falando mais de retinal e todas as farmácias, que agora elas estão começando a adquirir, porque agora elas estão começando a ter prescrição. A farmácia, antes de mais nada, é uma empresa, tá, gente? Deixa eu só ligar um negocinho aqui que eu esqueci para melhorar a luz para vocês. Acho que deu uma melhorada, né? Esqueci, gente. Estava tão ansiosa para entrar aqui que abstraí. Então, ó, ativos como depantenol, ceramidas, niacinamida, ácido hialurônico e beta-glucana você vai achar em qualquer lugar. E dá para fazer uma fórmula excelente para reparação da barreira cutânea. E dá para usar todos esses ativos em todos os tipos de pele? Dá. O que que vai depender? É a base. Vai depender da base que você for escolher. Por exemplo, uma base rica em ácidos graxos, você não vai usar numa pele oleosa com esses ativos que vai dar ruim. Mas o problema é a base, não são os ativos, tá? No perfil, inclusive, eu tento sempre trazer fórmulas que são mais indicadas para todos os tipos de pele, para a gente entender que dá para tratar uma pele oleosa e uma seca com os mesmos ativos, ok? E o que faz uma fórmula ser boa não é a que tem mais ativo, não. É a que tem o ativo certo, na concentração certa, para o tipo de pele certo. Então, escolher a base correta vai fazer a super diferença. E um exemplo de produto, gente, que, assim, tem um ativo bom, mas que não funciona, é o Bepantol, tá? Porque ele basicamente tem Bepantol, tem Depantenol, né? O Depantenol, meu Deus.
que é totalmente insuficiente para você utilizar, por exemplo, no pós-peeling. A sua pele não precisa só do depantenol, ela precisa de mais agentes que vão atuar na irritação, vão fazer uma oclusão para evitar a perda de água, por exemplo. Por isso que eu trago tantas fórmulas inspiradas. E na maior parte delas eu trago ativos que reforçam a barreira cutânea. E em outros casos, quando o produto já é bom, né, a gente pode fazer uma fusão de dois ativos, de dois produtos, que é até o que eu trouxe para vocês essa semana, que foi a fusão da Clinique e da Estée Lauder, que são dois produtos excelentes, mas que dá para a gente melhorar bastante, tá? E na fase a gente vai associar ativos que vão ter mais uma ação sinérgica, promovendo uma redução maior da inflamação. Então, aqui eu gosto muito de associar o portulaca, tá? Ele é um ativo de origem vegetal e é um excelente reparador anti-inflamatório. Gosto muito de utilizar, principalmente em pele com acne. Você vê um resultado excelente. Pós-peeling também, pele com rosácea, tá? Aqui na fase A, a gente também já vai conseguir acrescentar ativos como ácido tranexâmico, alfarbotim, azeloglicina, resveratrol. A niacinamida já pode desde o começo, mas aqui também a gente pode utilizar ela, porque esses ativos não são agressivos. A gente já vai conseguir tratar ali no mínimo da pele e potencializar mais resultados. Por exemplo, ácido tranexâmico numa pele com melasma. Além dele atuar no clareamento, ele também tem ação anti-inflamatória. Só que agora a pele já está um pouco mais preparada para recebê-lo. Eu posso colocar na primeira fase, que é na fase R de reparação? Eu posso, ele não vai agredir a pele. Só que essa pele não vai estar preparada para receber ele. Então a gente vai estar gastando dinheiro, jogando moeda fora, né? Quando eu posso utilizar ele num segundo momento. Agora, o tempo de reparação, quanto tempo tem que ser da fase R para a fase A? A fase R, gente, ela pode ser de no mínimo 15 dias. Tudo vai depender do estado cutâneo da pele da sua paciente, tá bom? Agora, a fase A para a fase C, né, que vai ser a fase mais intensa ali de clareamento, onde a gente vai usar alguns ativos mais agressivos, vai depender. Vai depender também do estado cutâneo, mas ela às vezes pode demorar muito mais do que 15 dias, pode demorar aí alguns meses. Vai depender do histórico de pele da sua paciente, tá bom? Então, fase R no mínimo 15 dias, no mínimo, tá? E a fase a gente já consegue ter aí é, de às vezes 3 meses, vai depender do objetivo e do que você quer planejar para a fase C. Então, se você quiser que na fase C a gente utilize peelings mais agressivos, por exemplo, um peeling de ácido retinóico ou até um retinóide de uso como se diz, de uso diário, aí a gente precisa preparar um pouquinho mais a pele. Ainda que a gente tenha hoje o retinal que traz menos irritabilidade para a pele, tá? E aí, nessa terceira fase, a gente também pode utilizar os alfa-hidroxiácidos, né? Fazer outros tipos de peeling. Aqui a gente pode incrementar os tratamentos, os protocolos em cabine, tá? E ainda assim, tem muita gente que tem medo de usar ácido. Mas, na verdade, o segredo de usar o ácido está na concentração e no pH. Um desses exemplos é o ácido glicólico. Se a gente usa em baixa concentração, a gente vai ter uma ação mais hidratante. Se a gente começa a aumentar essa concentração, aí sim ele vai ter uma atividade mais queratolítica, né? Um esfoliante químico. Então, dependendo do caso, eu já posso colocar o ARRAS, né, o ácido glicólico, por exemplo, na fase A. Uma gluconolactona, que é um polihidroxiácido, tá? Que inclusive tem menos irritabilidade para a pele. Ou senão eu posso utilizar eles num sabonete, num tônico, tá?
Esses produtos, os ácidos em geral, é até legal utilizar num sabonete para uma pele com acne, porque dá para a gente fazer essa renovação celular de uma forma mais suave, sem causar muito ressecamento, e sem precisar utilizar de forma diária. E outro fator que vai fazer grande diferença aqui no uso dos ácidos é o pH. Então, quanto mais baixo o pH, maior vai ser a agressão na pele, tá bom? Então, não existe ativo errado, o que existe é o contexto errado. Eu posso usar ácido glicólico ali numa pele um pouco mais sensível, mas na dose certa, no momento certo, tá? Por isso que o RAC, que é essa minha metodologia, ela vai guiar toda a prescrição personalizada, porque não é um protocolo fixo. Então, você vai analisar hoje uma paciente, você fala assim, até que a pele dela não está tão comprometida, a barreira cutânea não está tão comprometida. Dá para eu já pular aqui para fase A, entrar com uma fórmula que também vai continuar a manutenção da barreira cutânea e já vai começar a promover uma esfoliação, vai começar a promover um clareamento, tá bom? É isso que vai diferenciar uma prescrição automática do copia e cola para essa prescrição estratégica, onde você vai olhar a pele da sua paciente e falar em qual etapa que ela se encaixa. Dificilmente você vai receber uma paciente que vai falar assim, que você vai analisar e falar assim, não, já dá para eu ir direto agora para a fase final, para a fase C e já lançar um peeling super agressivo, tá? Não é impossível, mas é muito difícil, essa prática é muito rara de acontecer. Tem que ser alguém que já cuida muito bem da pele e saiba cuidar, tá? Porque hoje o pessoal pega tanta dica na internet, tanto produto, ai, agora eu vou usar esse, falaram que é bom, parece que é bom, tem ácido hialurônico, tá, mas e o resto lá? Você olhou? Tá? Então não adianta copiar uma fórmula, né, e não saber para que tipo de perfil e de pele que você vai prescrever. Sair tirando print de tudo quanto é sugestão de fórmula, tem muita gente que me manda mensagem, eu quero fórmula disso, daquilo. Não adianta. Será que a pele realmente está pronta para receber aquela fórmula? Senão a gente não vai ver o resultado esperado. E uma dúvida muito frequente é como que eu escolho o ativo certo? E a resposta é mais simples. Você não vai começar pelo ativo, você vai começar olhando para a pele, né? Novamente, entender na história. É uma pele que está muito irritada, então vou usar um ativo anti-inflamatório, né? Cada ativo tem um papel, então antes de pensar qual ácido que você vai usar para tratar a acne, pensa o que que a pele precisa. É reparar, já posso associar ou realmente posso clarear? E a resposta dessa pergunta vai guiar 80% da sua prescrição, tá? A escolha do ativo vem depois do raciocínio. Primeiro você vai elencar ali o que que ela precisa, se é desinflamar, clarear, reparar, e aí você vai puxando. Ela precisa desinflamar. Quais ativos que eu tenho aqui que são anti-inflamatórios? Qual que seria mais potente? Porque a pele dela precisa de um agente anti-inflamatório muito mais intenso. Ou não, pode ser, por exemplo, só uma lantoína, ela só está um pouquinho sensibilizada porque ela utilizou há alguns dias um produto X. E aí é que você vai determinando. Então, entenda primeiro o que ela precisa para depois escolher o ativo. Outro ponto super importante: quantos ativos colocar numa fórmula? E o erro mais comum é querer colocar tudo, né? Tudo e mais um pouco. Eu quero hidratar, clarear, regenerar, rejuvenescer, estimular colágeno, tudo. Mas a pele não dá conta de elaborar todos esses processos ao mesmo tempo, né? Ter um super estímulo. Então, depende qual vai ser o objetivo, mas em torno de 5 até 10 ativos. A gente vê fórmulas aí, é, principalmente essas importadas, né? Da Shiseido, trem muito ativo num produto só. Mas, ó, garanto para vocês, não tem uma grande dosagem de ativos nessas formas. Tem um pouquinho de cada um, para dizer que tem, tá? Então, a gente acaba não tendo tanto problema com esse tipo de fórmula.
Então, a fórmula boa não é a mais cheia, é a mais inteligente. Lembra, gente? Menos é mais. Esse lema vale para muita coisa, inclusive aqui na escolha da quantidade de ativos que a gente vai estar utilizando, tá? E agora, e a concentração? Poxa, mas quanto que eu vou colocar de cada ativo? Eu escolhi, vou colocar, fazer uma fórmula com niacinamida, com ácido glicólico e azuloglicina. Mas quanto que eu vou colocar de cada um? Então vamos lá. Niacinamida, inclusive, gente, tem muitos produtos com doses altas e inclusive só com niacinamida. Eu, particularmente, sou contra. É um produto que atua em diversas camadas da nossa pele? É. É muito eficaz? É. Mas a gente pode utilizar outros ativos que vão dar uma resposta melhor. Sabe? Aquele faz tudo, mas às vezes ele não faz tudo muito bem. Ele consegue focar melhor na oleosidade, na retração de poros, né? Clareamento, ela ajuda? Ajuda, mas assim, é muito pouco, tá bom? Numa pele mais jovem, ela vai funcionar. Agora, achar que vai só passar niacinamida numa pele madura e ela vai clarear toda aquela melanose solar? Não. Então, eu prefiro utilizar doses mais baixas. Até porque a origem da niacinamida é um ácido nicotínico. E o ácido nicotínico também tem pH mais baixo. Quanto mais concentrada a niacinamida, menor será o pH. E por isso que ela pode irritar um pouquinho a pele em alguns casos, tá? Agora a gente tem até a versão nano, que ela são micropartículas, então ela vai ser absorvida de forma mais intensa e inclusive causar menos irritação. E aí, de novo, voltamos para o ácido glicólico, né? Qual a dosagem que eu vou usar dele na forma? Depende. Depende do qual objetivo, né? Você vai hidratar ou você vai esfoliar? Entendeu? Como a dose faz toda a diferença, não é só eu copiar e, eu copiei uma fórmula ali, ó, com ácido glicólico 10%, que essa fórmula era top. Só que a minha paciente falou que a pele dela tá irritando. Eu não sei o que está irritando. Falava que essa fórmula era para rejuvenescimento, por que que ia irritar, né? A zeloglicina, a gente usa ela em torno de 10%, mas a gente pode usar numa dosagem menor? Pode sim, porque ela, numa dose menor, a gente pode usar como uma seborreguladora, tá? Com ação mais calmante. Então, tudo depende novamente do objetivo. E quando o paciente tem melasma e acne? O que que a gente vai tratar antes, gente? Vamos tratar a inflamação. Se tem acne e melasma, tá certo que essa pele está inflamada e desequilibrada. Então, o primeiro passo vai ser sempre reparar e controlar essa inflamação. Quando a gente acalmar a pele, reequilibrar a barreira cutânea, a acne vai melhorar e o melasma também melhora. E só depois a gente entra na fase clareadora. Esse é um caso clássico, que a fase A pode durar meses, tá? Até a gente falar assim, nossa, agora tá a acne, inclusive, é um bom parâmetro aí para dizer assim, agora a pele está bem menos desinflamada. Consigo entrar em dias alternados, de repente, com uma fórmula com retinal, que já vai ajudar a secar mais essa acne e vai melhorar o clareamento. Entendeu? Então a gente faz um grande preparo. Isso é para todo mundo? Não, depende. Tudo depende, gente. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta para tratar uma pele com acne e melasma. Esses são um dos casos mais complexos, tá? E como eu falei, gente, a base, né? A base para fazer essa formulação, a base cosmética, é o corpo da fórmula. Ela é quem define a penetração sensorial, textura, espalhabilidade e até a eficácia da fórmula. Se eu escolher a base errada, pode ser que você tenha que voltar aí todo esse processo do hack, tá? Eu prescrevo em 90% dos casos, para as minhas pacientes, fórmulas com bases da biotech. Por uma simples questão que eu já expliquei aí para vocês, como eram feitas as bases, como elas evoluíram, né? Mas elas têm o melhor sensorial, melhor espalhabilidade, são hipoalergênicas, sem parabenos,
óleo mineral, enfim, para mim são uma das melhores bases. E eu fiquei já lá na prática, a gente fazia a base, falava assim, nossa, mas o que que eu melhoro aqui? Até a gente, hoje em dia tem ainda muita base com muito silicone, né? Melhorava a textura, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, a gente foi vendo que o silicone não era uma das melhores alternativas. E essa parte de base é tão complexa que na academia eu tenho uma aula exclusiva sobre base, sobre qual que a gente vai escolher, qual é o diferencial de cada uma, qual é o percentual de ativos que você vai usar nessa base. Essa é outra questão que muita gente não sabe. Coloca ali mais de 30, 50% de ativos e quer que a base fique sustentada, que fique durinha. Não, vai virar água, né? Em algumas bases, acima de 15%, essa fórmula já vira água. Em outras, não. Então, depende do quanto que ela aguenta. Qual é a capacidade dela de oscilação de pH? É outro fator importante na hora de escolher a base para formulação. E você vai saber essa questão do pH quando você souber o pH de estabilidade dos ativos. E aqui entra um ponto que também ninguém fala. Você precisa conhecer a composição dos produtos prontos. E por quê? Lembra que eu falei que você precisa conhecer a história de pele da sua paciente? Pois é, aí ela chega com melasma. A princípio não foi uma pessoa que se expôs muito ao sol, não tem. Só um minutinho. Não se expôs muito ao sol, não teve muita alteração hormonal, não fez uso de ácido forte todo santo dia, ou o sabonete que ela usa para acne, que pode estar aí, né, destruindo a barreira cutânea dela desde a adolescência, porque ela falou assim, eu preciso usar um sabonete com ácido salicílico, mas achou que aquilo era o resto da vida. Então, se você não olhar para aquele produto que ela está usando, ver a composição, qual é a frequência, né? Você não, às vezes não entende por que que a paciente chegou naquele estado que ela chegou. Por isso que é super importante. Eu já trouxe análise de diversos produtos para vocês e alguns que a gente fala assim, até aquele recente, que era um protetor, se eu não me engano, da Eucerin, ai, não lembro agora o produto ao certo, mas era um produto que não era para fotoproteção, tinha fotoprotetor e que, inclusive, inflamava mais a pele. E eles falavam que aquele produto clareava. Então, você ficava no ciclo vicioso, né? E você ficava o quê? Dependente daquele produto para sempre. Então, antes de prescrever, analise tudo. A composição dos produtos que ela está usando, seja pronto, seja manipulado, a frequência, a resposta da pele dela em relação a esses produtos. Isso daí vai evitar, inclusive, a sobreposição de ativos. Quantas vezes eu não vejo paciente, eu estou usando este produto aqui, sei lá, da Principia e esse da Simpa Orgânica. Eu vou e os dois têm niacinamida. Os dois. Isso é super comum, ainda mais com niacinamida, ácido hialurônico, que são ativos que estão em alta, a paciente acho que está usando fórmulas diferenciadas e basicamente está usando a mesma coisa duas vezes e gastando duas vezes, usando em momentos errados. Gente, é o verdadeiro caos, tá? Até aqui a gente está falando bastante de raciocínio, de fases, de ativos, de base, mas nada vai falar mais alto do que resultado. E eu quero te mostrar que é possível sim tratar mesmo os casos mais difíceis apenas com skincare personalizado. E ele, gente, não necessariamente tem que ser o skincare manipulado, né? O produto manipulado. A gente pode associar o manipulado e o pronto. Existem muitos produtos prontos que são bons, né? Eu, inclusive, tenho amigas que também são minhas pacientes, que estavam morando nos Estados Unidos, em Portugal, e não dava para a gente ficar mandando manipulado para elas toda hora. Então, eu ia lá, pesquisava, olha, o que que dá para você comprar por aí que vai ser mais adequado ao seu tipo de pele. Então, eu olhava a fórmula. Até em Portugal foi o mais difícil, né? Até porque eu ainda não fui para Portugal e eu tinha que descobrir o que que tinha lá. E aí eu fui olhar a composição de vários produtos, e aí eu falei, olha, amiga, esse daqui dá para você usar.
ele vai manter aquela fórmula que você já estava utilizando. Então, você precisa saber a composição, sim. Você precisa aprender a ler rótulo de uma vez por todas, tá? Hoje, eu sei que você entendeu que o skincare não é sobre ter um armário cheio de produtos, mas é ter um raciocínio. E você também está vendo que o segredo é reparar, associar, para depois clarear. E que, com método, até casos mais complexos, principalmente de acne e melasma, vão responder, tá bom? Tudo que eu estou te ensinando aqui, gente, é uma pequena parte diante de tudo que tem dentro da academia de skincare, que é lá que você vai entender o passo a passo para chegar do zero até a prescrição completa, tá bom? Então, o que que hoje, né? Fiquei aí um tempão com as inscrições, com as matrículas fechadas para a academia de skincare, porque eu estava remodelando e tentando trazer a melhor didática para vocês. Então, todos os módulos estão envolvidos dentro desse raciocínio em camadas, né? O método RAC. Como que a gente vai fazer a reparação, clareamento e tratamento de uma pele utilizando esse método? Como que vocês podem montar protocolos personalizados? Como analisar e adaptar fórmulas, né? Você pegar essa fórmula inspirada, pegar um produto pronto, se inspirar e criar fórmulas. Às vezes vocês buscam tanto um banco de fórmulas, né? É, procurar tirar prints na internet de fórmulas, enfim, me mandam muitas solicitações. Quando você tem ali o produto na sua cara, pega ali, aquele produto ali, ele é bom, mas eu posso deixar ele melhor. Ou esse produto é bom, mas ele tem um ativo que não é legal para a pele da minha paciente. Posso fazer sem. Esse produto é bom, mas as doses dele são baixas. Quero fazer mais alto. Ou esse produto é bom, mas a minha paciente não tem condição de comprar ele. Vou fazer uma forma inspirada, adaptada aos ativos que a gente tem e que vão ter a mesma efetividade. Você entendeu por que que a fórmula inspirada não é um copia e cola? Ela é muito mais do que isso. E dentro da academia vocês vão conseguir prescrever com segurança e muita confiança, tá? Então, eu estou disponibilizando aulas gravadas, muito material em PDF, tá? Guia de ativos. Lembra que eu já falei para vocês? Tem muito ativo no mercado, gente, muito, muito ativo. Então, nem eu lembro de tudo. Eu vou lá, eu procuro. Ah, eu quero um produto hidratante. Nossa, mas tinha um ativo que era assim, assim, assado. Qual que era o nome dele? Aí eu vou lá, procuro. Ah, tá aqui. Ou senão, às vezes eu lembro. Outro dia eu estava em dúvida na dose do Dragon's Blood. Eu falei, gente, faz tanto tempo que eu não lembro dele. Né? Às vezes a gente fica também numa mesmice, vai prescrevendo sempre os mesmos ativos. Falei, qual que era a dose dele? Eu não lembro. Fui lá, olhei no meu guia, achei a dose dele, pronto. Tá aqui, prescrevi uma fórmula. Vou ajudar vocês a construírem protocolos completos, tá? E além de tudo, gente, vocês vão ter um canal direto comigo. Porque não adianta ter dúvida e esperar um dia do plantão de dúvidas para tirar dúvidas. Não, eu vou estar sempre à disposição no WhatsApp, um WhatsApp pessoal para vocês tirarem dúvida comigo, que é disponibilizado lá na academia. Mas, além disso, a gente vai ter plantões temáticos. Então, hoje a gente vai falar só sobre o melasma. Então, vocês vão ter essas datas e aí vocês vão levar essas dúvidas para mim, para a gente poder discutir aí dentro de uma aula, tá bom? E quem entrar hoje vai ter bônus exclusivos. Quais são eles? O meu guia completo do melasma. Para quem ainda não adquiriu a trilogia do Skin Lab, vai adquirir junto também, tá? E vai ter, gente, uma super novidade. A Luana. Vocês sabem quem é a Luana? A Luana é a minha IA, tá? Então ela vai ser uma especialista em skincare 24 horas por dia com vocês. Ela vai conseguir analisar as fórmulas que vocês estão prescrevendo. Vocês vão mandar para ela, olha, minha paciente está assim, assim, assado, prescrevi essas fórmulas. O que você acha? Está de acordo? Mandar a composição para ela de produtos de skincare, para ela analisar
Ela faz uma análise completa do que é ativo, do que é adjuvante técnico, de como você pode fazer uma fórmula inspirada. Aí você pode passar para ela o que a pele da sua paciente mais precisa e ela faz toda essa adaptação. Às vezes tem aluno que tem vergonha de vir e perguntar: Poxa, olha, eu não sei por onde começar, eu assisti a aula e ainda não entendi. Então, a Luana vai estar ali 24 horas para vocês. Às vezes vocês podem entrar em contato comigo, eu não consegui responder imediatamente. Luana tá lá. Ela vai te responder. Ela vai te ajudar. Aliás, eu queria fazer um parêntese sobre isso, tá? O paciente vai lá na sua clínica, você avalia a pele dela e quer que ela já saia de lá com uma prescrição, né? Você pensa, nossa, mas ela tem que sair daqui, porque como assim ela vai sair sem nada? Gente, você precisa tabular tudo aquilo que ela te falou, elaborar formas. Olha, no dia seguinte eu vou te enviar o seu plano de tratamento, tá? Você já tem uma ideia do que você vai prescrever para ela no sentido de tipo de forma. Olha, eu vou te prescrever uma forma que vai fazer isso, uma forma que vai fazer aquilo. Depois, os ativos, você escolhe com calma. Porque se você fizer ali na pressa, a chance de dar ruim é muito grande, tá bom? E outro bônus super importante, e ó, gente, todos esses bônus só vão estar disponíveis para quem entrar hoje, até as 23h59. Um desconto de R$ 1.000 para quem entrar hoje, tá? Então você vai levar tudo isso e mais um desconto de R$ 1.000. E é um grande, gente, diferencial se tornar especialista em skincare. Como eu disse hoje, as pessoas estão indo muito mais para a naturalidade, querem o menos possível de procedimentos, ou procedimentos assim mínimos, tá? Para você ficar com, com a pele rejuvenescida para sempre. E vou dar outra dica. Paciente modelo de skincare, você não tem que gastar com nada, tá bom? Diferente de fazer um paciente modelo para preenchimento de botox, você tem que comprar um produto. Aqui não. E você pode começar em casa. Fala com a mãe, com o pai, com a tia, com o primo, com o papagaio, periquito, com todo mundo. Você vai ter vários cases de sucesso, tá? Eu tenho certeza que a sua mãe aí, às vezes, com 40, 50 anos, já tá com manchinhas de pele, né? E você não parou para olhar a pele dela exatamente de uma forma diferente, de entender como que aquelas manchas apareceram, por que que elas apareceram, como que você pode melhorar, né? Então você pode ter cases de sucesso fantásticos do seu lado e sem custo nenhum. Você analisa a pele de todo mundo, faz planejamento de skincare para todo mundo e logo você tem vários cases para começar, que é um problema muito grande para quem está em transição de carreira, para quem está começando na estética, fala, poxa, mas eu não tenho case, eu não tenho resultado para mostrar aqui no Instagram, e vai muito além disso, ok? E se você ficou comigo até agora, é porque você também nasceu para transformar a pele, gente. E eu quero fazer isso com vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui para chat, tá? Se alguém tiver dúvida. É, Agora que eu tô vendo aqui, gente, vocês não estavam me vendo? Ah, meu Deus. Bom, quem é aluno, sim, já vai ter acesso a IA, tá? Depois eu mostro para vocês aonde que vai estar. Depois eu te mando, tá, Ingrid? Em que módulo que você vai encontrar IA. Hoje mesmo você já consegue acessar. Quem já é aluno já vai ter acesso a todos os módulos novos, tá? Vocês já devem estar vendo que tem algumas coisinhas diferentes, porque realmente a academia tem mudado é, toda a cara, toda a personalização dela. E agora eu vou liberar lá no nosso WhatsApp o link para vocês poderem adquirir, tá? O valor com desconto da academia hoje é 997, tá? E com todos esses bônus, quem não adquiriu aí o Skin Lab já vai conseguir levar o Skin Lab, também já vai conseguir acessar hoje, tá bom?
Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Pode mandar aqui. Este é o momento. Então, vou encerrar. Mas quem tiver mais dúvida, manda lá no WhatsApp, que eu vou, inclusive, abrir para questionamento, tá? O link eu vou mandar no nosso grupo, tá bom, gente? Daqui a pouquinho vocês já vão conseguir visualizar para se inscreverem. E eu vou estar esperando vocês. O acesso vai ser por um ano, tá? Esse tempo de acesso vai ser por um ano da academia.